por sinal, e depois ela volta de novo a ser candidata e ela pontua razoavelmente bem. Como é que a pessoa que some pontua bem? É um mistério, a gente devia falar. Mas vou falar um negócio, o fenômeno Marina, por que ela já desidrata agora? Primeira eleição que ela participa, ela vem com a bagagem do ministério. Com toda essa história, ela estava no centro da mídia, ela era senadora, e aí ela vem candidata e pontua bem. Na eleição de 2014, ela é fruto de uma comoção popular da morte do Eduardo Campos. Sim. E na boa, e nessa eleição não vai morrer outro presidenciável pra ela assumir a vaga. Eu não sei, gente, pelo amor de Deus, gente. Brasil, meu irmão, a gente tá em crise. Não, mas ela não vai ser. São 5 anos. Mas ela não vai ser candidata a vice, dessa season finale também tem que ser bem ruim, né? Porque, tipo, morrer de novo. Não, são 5 anos. Vamos falando sério. Nem Glória Pérez. O Brasil está há 5 anos em instabilidade política. Desde aquele movimento dos 20 centavos, a gente tem toda semana uma bomba. Agora, graças a Deus, aqui tem mesmo, toda semana, toda terça-feira. Que trocadilho. Olha, hoje você chega e fala assim, fulano de tal fez uma delação e entregou 200 políticos do Congresso. Aí a pessoa olha e fala assim, mais uma delação. A gente já tá nesse nível. Já tá nesse nível. Então eu não duvido mais de nada. Até de ter presidenciável se matando, eu já não duvido mais. É verdade. Pro vice ganhar. Teve no Roda Viva o Álvaro Dias, isso. Vou chamar o Pedro para ser o âncora agora. Eu até fiz uma reflexão junto com a minha mãe, inclusive. Eu acho que o Álvaro poderia ser um candidato, tipo a Marina em 2010, quando teve 20 milhões de votos. 2014, tudo bem que teve todo esse teatro, né? Que infelizmente, teatro triste, toda essa comoção que aconteceu do Eduardo Campos, ela teve lá quase 20 milhões por aí, agora não lembro certo. Foi isso. Vocês acham, aqui na mesa, que o Álvaro Dias agora em 2018 poderia ter tantos votos, tantos milhões, 2022 ter tantos milhões e talvez ser eleito em 2026, por exemplo? Eu não acho. Não. Olha, gente, sinceramente. Não digo 2026. A chance dele é agora, pô. Eu acho que tá muito cedo. Eu acho que tá muito cedo pra gente falar 2026, né? Vamos deixar o Walter falar. Walter, a questão é a seguinte: o Pedrinho levantou a questão de Álvaro Dias. O que você acha do Álvaro Dias? Você acha. Nessa pesquisa, ele teve, se eu não me engano, 6% de votos. Você acha que ele tem condições de crescer nessa campanha, de ser uma ameaça, assim, de condições de segundo turno? Negativo. Eu acho que quando botar o carro na rua, começar realmente a campanha, a gente vê realmente quem é quem. Qual é que é a força? Porque por trás do candidato sempre tem um partido, uma força política. Então a gente não tem como falar, aqui a gente só trata com suposições. A força política no Rio de Janeiro do Álvaro ou o Romário? Esse é gol direto, só artilheiro. Que é um gol de placa pro Álvaro. Se vencemos a Copa, acho que ele tem mais chance. Mas até lá. Então fica com todo mundo com a água no pescoço. A gente não sabe quem tá lá. Então fica muito difícil até analisar se Bolsonaro vai conseguir chegar no segundo turno. O Alckmin começou a fazer a campanha dele agora. Temos o Ciro aí, que também tem uma força política mais pro Nordeste, pro Norte. Então fica muito difícil fazer essas análises diretas, quem vai pro segundo turno, quem vai estar em 2026. Você não sabe se amanhã vai surgir uma delação que pode minar a campanha de qualquer um. É verdade. O Pedro Cavalcante, no intervalo, estava fazendo aqui todo feliz um comparativo, defendendo, todo né? Todo feliz, tava felizinho. Da questão do Roda Viva, né, gente? Ontem o Álvaro Dias foi no Roda Viva, no programa, que é um programa de entrevistas muito bom. E semana passada foi Ciro Gomes, não é isso? E o Pedro tava aqui. Teve o Guilherme Boulos também esteve na. Semana que vem quem é? Quem? Guilherme Boulos? Teve Boulos? Teve Boulos, gente! Teve Boulos! Mas olha só, vamos cortar piadinhas infames, a gente corta, né, galera? Então vamos voltar aqui. Pedro Cavalcante, eu quero saber o seguinte, faz pra mim um comparativo, o que você achou, assim, entre um paralelismo entre a entrevista do Álvaro e do Ciro Gomes? Eu vou fazer, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa que eu tô pra falar desde cedo no programa que eu esqueci. Essa eleição que era a questão do voto silencioso. Essa eleição, quando você tem o Lula nas pesquisas, tá? Ela tem um índice de indecisos mínimo. Sim. Um índice de indecisos mínimo, muito diferente de outras eleições. Você vai ter esse percentual maior, né, quando o Lula tá fora do quadro, quando o Lula tá fora da pesquisa. Ou seja, a gente já tem uma eleição meio que as pessoas estão meio que já definidas. Essa pesquisa, se eu não me engano, da HP, ela diz que, ela já fala que 49... XP. É XP, obrigado. Como assim, gente? Gente, errei, não posso? Olha só. Fala que 49% das pessoas já estão com voto definido hoje que não mudariam.
Então isso é um quadro importante. Outra coisa, 51% vai ser... são brancos e nulos. Talvez. Ou seja, ninguém vai receber voto nessa eleição. Brancos, nulos e indecisos nessa soma 40%. Poder dá 40%. Agora, outra coisa, essa vai ser a primeira eleição presidencial com 45 dias de campanha. Sim. A gente fala muito, por que eu acho que o Bolsonaro já está no segundo turno? A gente teve um fenômeno aqui no Rio de Janeiro, que é o Crivella, que desde sempre desidratou. Sim. E nessa agora ele não desidratou. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguiram pegar o ritmo de uma campanha tão curta. E aí, em contrapartida, a história da pré-campanha, gente, a pré-campanha é praticamente uma campanha, vamos combinar. Mas a pré-campanha... Ela só não pode falar vote em mim. Mas assim, eu acho que eu esperava mais da pré-campanha. Isso que eu quero concluir. Só quem tá sabendo aproveitar a lógica da pré-campanha é o Bolsonaro e o Ciro. Sim. E obviamente o PT, o Lula, disso. Mas aí nem muito por pré-campanha, sim por conta da situação da comoção da prisão dele. Mas eu tenho uma teoria a respeito dessa questão, porque a lei, ela fala o seguinte, você 1 ano antes da eleição, você pode fazer a pré-campanha, muito que bem. Só que você tem em março a janela partidária. Sim. Que todo mundo troca, e aí você não sabe se você vai ser candidato ou não. Se você vai ter espaço no partido para ser candidato ou não. Então você tem ainda... gente, o PSDB não decidiu ainda se é o Alckmin, se é o Dória. Verdade. Não, sim, você tem essas contradições partidárias. Esse tipo de coisa, eu acredito... E mais importante, como você tem a janela partidária, os candidatos de proporcional não fizeram pré-campanha. E o candidato a proporcional, ele traz impacto sobre o candidato da majoritária, sim. Mas muitos fizeram, Galva. Mais ou menos. Pré-campanha própria, né? Não, pré-campanha própria que eu tô falando. Os caras, muita gente não fez. Muita gente não fez, a maioria não fez. Eu vejo isso pelo mercado de assessoria, de consultoria política, entendeu? Você não tá ruim tem mercado, agora. Tá péssimo, tá horrível. Gente, por favor, ajudem a amiga aqui. Tipo assim. Além de não ter pré-campanha, eu concordo com a Galva, além de não ter pré-campanha forte, como tinha antigamente, tem muito aventureiro. Esse é o grande problema hoje. Maravilha. São aqueles que acham que a campanha diminuiu, sou famoso, vou me lançar. Sim. A campanha diminuiu, tenho dinheiro, vou me lançar. Fiz tal coisa, fiz 1000 gols na minha carreira, vou me lançar. Não, mas esse cara é senador da República. Fez 1000 gols na carreira, pra mim merece, não quero nem saber. Mas Galva, deixa eu te perguntar. Que rolou uma indireta nesse momento, inclusive. Galva, como é que tá o Facebook, minha querida Fernanda Galvão? Rapidinho, gente, eu quero saber como é que tá o Facebook, mas Galva, por favor, bloqueia essa menina aí que parece que falou que eu pareço com o Faustão. Deixa ela falar mais nada, não vou desbloquear não, sabe por quê? Porque ela colocou aqui, TVs aqui em casa desligadas, programa ótimo, cultura, conhecimento, esclarecimento. Olha só, faltou você. Buga Faustão Júnior! Porra, bicho! Mas aí fala, Buga. Olha só, Tiago Alexandre tá fazendo a linha... Deixa eu... Faltou você ouvir ontem o Álvaro Dias quando ele respondeu a uma jornalista que ele não processa e não bloqueia jornalista. Isso, ele falou é liberdade de imprensa e de expressão, Guga. Ele falou então isso. Você, como âncora do Bomba Tônica, deve prezar pela liberdade de expressão, não apenas dos comentaristas aqui nesta mesa, mas principalmente para de falar, toda a população. Corta o microfone dele. Continua, Galva, como é que tá o Facebook? Olha só, ai, meu Deus. O Tiago Alexandre, ele diz o seguinte, que o segundo turno será entre Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Eu não acredito nisso. Eu acredito, eu aposto no segundo turno. Não tem espaço por causa do Álvaro. Posso estar enganada, mas eu aposto no segundo turno entre o Bolsonaro e o Ciro, e eu vou explicar por quê. Por conta das características pessoais de cada um. O brasileiro hoje, e as últimas pesquisas mostraram isso, teve uma pesquisa, não me lembro qual foi, acho que foi da CNT Census, que ela falava a respeito do perfil do candidato que eles queriam, que era um perfil de herói, aquele cara que chega para decidir. Eu vi a entrevista do Álvaro Dias. Ele é fraco num sentido de que ele não se posiciona. Ele é vaselina. Ele é um bom negociador. Pode ser que ele seja um bom gestor, mas ele é vaselina. Ele não bancou as opiniões dele em vários momentos cruciais.
Ele demonstrou ser um cara liberal na economia, mas demonstrou ser um cara não tanto quando se fala a respeito de costumes. Então, assim, ele ficou muito em cima do muro em uma série de momentos. Tanto o Bolsonaro quanto o Ciro, eles são caras que bancam as coisas que eles falam. O cara não tá nem um pouco preocupado, ele fala mesmo, não quer nem saber. Então, isso gera uma simpatia diante do eleitorado. Por isso que eu acho que o segundo turno vai ser Ciro e Bolsonaro. Perfeito. Fala, Cazu. E o Álvaro tem muita fé, desculpa cortar, Cazu, mas o Álvaro tem muita fé, né? Falando que o Congresso ele vai se conscientizar. Cara, ele falou isso. Ele falou isso. Cara, na moral, pelo amor de Deus. Ele falou, não, porque o Congresso, ele vai, se o presidente não for corruptor, o Congresso vai cair em si. Amigo, pelo amor de Deus, eu botei assim no Facebook. Horroroso. Aproveita que você tá sonhando, pede um pônei, sabe? Alado. Entendeu? Cor de rosa. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma mentira. Eu queria fazer aqui um... Os efeitinhos estão travando, vai, Cazu. Eu queria fazer aqui um comentário que é o seguinte. Aqui na gente, vocês estão perdendo os bastidores. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu tô deixando. Não, uma análise séria. Não, sabe o que eu acho engraçado? Tá muito engraçadinho hoje, Cazu. O que eu acho absurdo é o seguinte: nego aqui acha que eu corto muito. O cara tá aqui assim, corta, não sei o que lá. O diretor do programa tá assim pra mim: corta o microfone, acorda. Os caras ainda acham que eu corto muito vocês. Tô dando liberdade de expressão aqui, igual o pessoal falou, de imprensa, deixando todo mundo falar, né? E tô sendo crucificado por isso. Vai, Cazu, continua, por favor. A minha análise é o seguinte: o Pedro Rafael falou aqui de 2026. Tem alguns comentaristas nossos no Facebook falando de 2022. Então eu queria dizer o seguinte, eu queria fazer uma análise. A gente tem uma eleição presidencial num momento grave da sociedade brasileira, um momento onde a gente precisa de um presidente com mais legitimidade, independente de quem seja, eleger um presidente que seja eleito diretamente pelas urnas, com legitimidade para fazer as reformas que o Brasil precisa, seja quem for. E eu acho que é sintomático que as pessoas estejam debatendo 2026, 2022, porque tá faltando esperança com relação a 2018. Você bota a pesquisa e tem tanto branco, nulo, tanta abstenção, tá aí as eleições de Tocantins e Teresópolis que deram um termômetro disso. As pessoas estão sem esperança. Sim. Estão sem crença de que algum dos candidatos pode resolver os problemas do nosso país. E isso é muito grave. Eu espero, sinceramente, que o nível de todos os candidatos aumente. Eu espero que pare de ler no dia seguinte nos jornais aquelas matérias que checam os fatos e todos os presidenciáveis que dão entrevista falaram um monte de bobagem. Não é não é o Ciro, não é o Todos falam dados que não batem, falam coisa que não tá certa. Como brasileiro, independente do partido, independente da ideologia, eu espero sinceramente que os candidatos possam se qualificar, possam mostrar que é possível uma política mais ética, mais competente e dar opção à sociedade de acreditar que 2018 pode nos dar algum alento e alguma solução, porque parece que as pessoas já desistiram de 2018, estão debatendo daqui a 8 anos, de 12 anos e eleição é esse ano, gente. A gente pode mudar o Brasil esse ano. É verdade. Verdade, Cazu. É isso que você espera, Pedro Cavalcante? Não, eu tenho uma outra observação a respeito. Não, eu acho que o Cazu tá certo em tudo que ele falou. Ele começou falando que não espera isso. Não. Não digam isso. O Cazu tá certo em tudo que ele falou. Mas eu acho que a gente tem um outro fato importante. Você concordar com o Cazu, hein? Momento histórico. Não é? Igual o dia que a gente estava falando da gestão do Crivella, né? Oh, meu Deus. Aí, olha só. A gente tá falando da eleição 2022. Essa eleição 2018 é crucial pro futuro da política brasileira. Exatamente. Por quê? O presidente que for eleito em 2018, se ele for um presidente ruim, a gente vai permanecer no caos e em 2022 a gente vai estar fazendo debate iguais a esse de hoje. Década perdida. Mas agora, se o presidente for bom, ele pode implementar um período hegemônico no Brasil maior do que era Lula, que conseguiu se eleger 2 vezes e elegeu sua sucessora 2 vezes. Sim. A gente pode ter se a gente tiver um sucesso agora, eu acredito que a gente pode ter um período de alguém dominando a política por mais tempo até do que o próprio Lula, né? Por conta da grave crise que a gente vive, e aí você tem essa sensação de salvador da pátria. Sim. Então eu acho que é crucial esse momento para a história da política brasileira. Concordo. Mas você acha que você seria positivo? Ele concorda comigo também.
Mas gente, você concorda com isso, Walter? Precisamos congelar este momento. É verdade. Os dois estão concordando. Eu tô até emocionada nesse momento. Mas agora, eu fiquei com uma situação de discórdia. Você acha, Walter, que seria positivo o Brasil a gente viver um novo período hegemônico? Não seria o momento da gente militar por um pouco mais de alternância de poder? Ótima pergunta. Muito obrigado. Vamos parando. Eu não ganhei o posto de âncora desse programa à toa, né, gente? Por favor. Apesar de eu parecer com o Faustão. Um abraço falecido Ponzi. Faustão, né? Tem uma audiência boa, eu acho que tem uma correlação aí, viu, dona Carmen Dutra? Pode, por favor, Walter, responda a pergunta. Acho que esse período de grandes nomes dominando a política nacional durante muito tempo tem que acabar. Não tem como ficar Lula 8 anos, aí depois vem Dilma quase 8 anos, aí você entra Bolsonaro, Ciro fica mais 8 anos. Essa alternância de poder tem que acontecer mais rápido. Mas uma coisa que pouco foi debatida aqui, que eu acho que é um dos pontos mais cruciais dentro da política nacional, é a questão de recurso também. O recurso para a campanha é mais enxuto esse ano. Tem menos tempo e tem menos pessoas querendo investir em campanha, porque não quer se aliar. Não vai ter dinheiro. As pessoas não querem se aliar a um futuro nome que vai estar aí passando pela Lava Jato 2.0. Sim. Então, a questão do recurso também vai definir muito quem vai ser o candidato que vai poder ter ascensão no segundo turno. Nem tanto no primeiro, que vai mais pelo voto ideológico, a pessoa que acredita naquela pessoa, naquele candidato. Mas sim, no segundo turno, o dinheiro vai fazer muita diferença e não podemos abster toda essa conjuntura política e econômica, porque as pessoas têm menos dinheiro e têm menos vontade de investir. Beleza. Galva, como é que tá o Facebook? Por favor, sua despedida, que o nosso programa já tá acabando, infelizmente. Bom, o Tiago Alexander, aquele que fez a previsão, ele disse o seguinte: sou de São Paulo, temos ouvintes em São Paulo. Maravilha, maravilha. Meu amigo da Juventude. É biscoito. Ele foi da Juventude Democrata. Eu quero mandar Tiago Alexandre, uma dúvida: é biscoito ou é bolacha? Não, mentira. Ele disse o seguinte: eu sei a resposta. Biscoito é um só. Quando vem 2 biscoitos, o recheio no meio é bolacha. Não, é sempre. Corta o microfone. Cara, você não sabe o que cortar microfone é uma coisa, todo mundo tem inveja disso, né, cara? Só eu posso agora, cara. Engraçado que eu já tive no lugar de vocês, eu comecei nesse programa como comentarista, né? Cara, é legal. Ele fala como se tivesse 20 anos isso. Não, eu fui promovido, né? Porque realmente minhas qualidades estão acima da média. Mas enfim, que o garoto por favor, aqui, Fernanda, eu tenho um controle sobre o seu microfone. Sou de São Paulo e te digo que dos inúmeros governos do picolé de chuchu, acho que ele tá falando do Alckmin. Aqui no estado, esse último foi uma... Enfim, não vou falar o que ele falou, senão ele vai cortar aqui o meu... Ele vai cortar meu microfone. Não, vou cortar, nada de palavrão aqui, eu sou um doutrinador. Porém, acredito que o Ciro Gomes começa a se desgastar. Um forte abraço a todos. E eu já discordo dele um pouco, porque eu acho o seguinte: agora é que os candidatos da proporcional estão começando a fazer pré-campanha com força. Quando o candidato da proporcional começa a se engajar, tanto para Brasília quanto internamente, a coisa começa a mudar de figura. Da capilaridade. Os caras começam a ir pra rua. Capilaridade da candidatura, né? A campanha começa a ter cara de campanha, as pessoas começam a prestar mais atenção. Então eu acredito que isso vai começar a dar reflexo nas pesquisas. Bom, já que é pra me despedir, eu queria me despedir falando o seguinte: a gente falou sobre as conjunturas para a eleição nacional, mas assim, eu volto a fazer o meu apelo seguinte: há que se ter uma preocupação com as eleições proporcionais, porque qualquer presidente eleito, ele vai precisar do Congresso. Verdade, assim como qualquer governador eleito, ele vai precisar das assembleias legislativas, e não vai adiantar de nada você ter um cara maravilhoso, sensacional, se ele não tiver base no parlamento. O parlamento não deixa uma pessoa governar se quiser. Verdade. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Eu vejo com muita preocupação. Eu vejo com muita preocupação gente pedindo pra votar nulo. Não é pra votar nulo. Assim, escolhe alguém que não tá lá. Pronto. Entendeu? Escolhe alguém que não tá lá. Resolve isso. Você não tá satisfeito com o que tá lá? Beleza, escolhe alguém que não tá lá. A renovação é a melhor saída. Renovação é a melhor saída. Até porque, Galva, desculpa te interromper, já vou te devolver a palavra. Porque pro executivo... Vai não, que o programa tá acabando, não vai? Não. É porque pro executivo você pode falar, essa meia dúzia não presta, não sei o que e tal. Pro legislativo você tem a cacetada de opção. Exatamente. Não é possível que você não consiga achar ninguém que preste, porque senão, pelo amor de Deus. Assim, você é professor de matemática, é numericamente impossível. Não dá. Então, assim, é fazer o dever de casa, pesquisar, e fica o meu recado pra gente discutir isso pra gente pensar até o programa da semana que vem. Há que se ter seriedade na escolha dos candidatos da proporcional.
Maravilha, Galvão, obrigado. Boa noite, gente. Pedro Cavalcante, meu querido, seu boa noite, seu destaque de hoje. O meu destaque de hoje é a Carmen, que de fato descobriu que o Guga parece Faustão Júnior. E eu acabei de receber aqui no WhatsApp, existe a negociação do Guga pra passar o Bomba Tônica pra domingo à tarde. Por que será? Por que será? É só de sacanagem. Esse mês eu tô entrando na Fast Profit, que é uma academia que tem lá perto de casa. Tô fazendo um jabá aqui que não tô botando nenhum centavo na gente, mas vou conversar com os caras. Aí eu vou sacanear vocês todos, vai ter mais nenhum Faustão aqui. Vai ser agora momento do Faro, hora do Faro. E pra finalizar de forma séria, pra finalizar de forma séria, eu acho mesmo, as pessoas elas têm que se conscientizar, fica esse recado. A gente tem que ter um voto consciente, o Galva falou, é fundamental. A gente não pode jogar o nosso voto no lixo, porque senão tudo que você reclama vai continuar acontecendo, porque vão ser as mesmas caras, as mesmas pessoas, com a mesma política, a mesma lógica, metendo a mão no bolso de vocês, que são os contribuintes, de nós que somos os contribuintes e que arcamos com tudo isso aqui. Maravilha, Pedro Cavalcante. Bruno Casuíro, seu destaque de hoje? Bom, duas coisas. Primeiro, mandar um abraço pro meu amigo Kleber Silva, que tá assistindo nosso programa lá da Zona Oeste. Obrigado, Kleber, pela audiência. Temos ouvintes na Zona Oeste também, não só em São Paulo. Claro que temos. E o segundo, a coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: em 2016, as pesquisas para prefeito de São Paulo tinham, nessa época do ano, no início de junho, o seguinte resultado: Russomano com 31% e Marta Suplicy com 16%. João Dória tinha 5% e ele ganhou no primeiro turno. É verdade. Então eu queria chamar a atenção que pesquisa é pesquisa, urna é urna. Então, embora a gente tenha passado homem aqui... Homem, menino é menino. Jogo é jogo, treino é treino. Então, a gente passou uma hora aqui debatendo pesquisa, debatendo conjecturas, debatendo cenários que, de fato, pode ser que o Bolsonaro faça o que o Crivella fez no Rio, de seguir, não se desgastar e conseguir chegar no segundo turno mantendo o eleitorado que tinha cativado, que foi o que aconteceu no Rio, mas também pode acontecer o que aconteceu em São Paulo. Uma pessoa vista como outsider, vir de baixo e justamente por não representar a classe política que as pessoas estão cansadas de ver, ultrapassar todo mundo e atropelar. Então, a gente só vai saber isso quando chegar na época da eleição. É por isso que o Brasil é tão divertido. Maravilha, Cazu. Realmente, o Brasil é um país muito divertido porque a gente tem Faustão. Pedro Rafael, boa noite, seu destaque de hoje, meu querido. Vou complementar uma coisa que o nosso companheiro Walter falou da... Companheiro? Companheiro aqui, o camarada Walter falou. O último que falava isso tá preso, hein? Mas... Esse ano muita gente não quer mais financiar campanhas e o grande problema da pré-campanha é que falta-se dinheiro. Porém, com fundo eleitoral, esse dinheiro todo está indo praticamente 99,9% para aqueles que já têm mandato. Ou seja, os que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, ou que não têm mandato, ou não têm uma força, seja por fama ou seja por outra qualquer, acaba sendo prejudicado pela falta de habilidade dos partidos não quererem renovar, apesar de que falam que querem renovar, por causa do fundo eleitoral. Então é um absurdo que os partidos só deem dinheiro para aqueles que já têm um mandato. Então, complementando meu amigo Walter e o que a gente já falou aí durante meia hora hoje, boa noite a todos. Maravilha, meu querido, muito obrigado. Meu querido Walter Leiras, muito obrigado. Seu boa noite, rapidinho, o programa já tá acabando. Boa noite aí, agradeço a oportunidade de ter falado aqui, espero receber mais convites. E vamos seguindo aí. Se tudo der certo, até terça-feira. Maravilha, galera, muito obrigado. Bomba Tônica vai ficando por aqui, até semana que vem, valeu! Bomba Tônica está no ar. 94 FM, a Rádio do Rio. Tem novidade. Respondeu! Galera, esse foi o Bomba Tônica de hoje. O que você achou, Pedrão? Eu achei excelente. Falou bem do Ciro, né? Você gostou, né? Ué, mas tem que falar, ele vai ganhar, né, gente? Vai falar mal do Vai presidente. ganhar. Eu só acho o seguinte, Vamos lá. eu acho, primeira de tudo, eu não pareço Faustão porra nenhuma. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, eu queria só ter a conta bancária dele. A segunda coisa é a seguinte, eu não sei porquê, mas o pessoal fica ouriçado com o Rafael Ponzi. Comigo o pessoal fica muito comportado. Eu quero saber o que acontece com a química que o Ponzi, né, tem, não sei se é o cheiro dele que deixa a galera agitada. Mamãe passou, quero saber o que é. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Teremos outro tema aí. Um abração, tchau, tchau. Um beijo.